Olá, irmãos da Igreja Batista Oceânica de Itaipuaçu. Uma alegria poder me dirigir a vocês nesse período difícil que a gente está vivendo, de isolamento, mas é muito bom poder me dirigir aos irmãos. Tenho visto aqui os pastores, alguns irmãos participando dos vídeos e realmente é muito bom a gente ter esse contato e poder conversar um pouquinho, né? Desse distanciamento que estamos enfrentando, desse isolamento social. Irmãos, quero deixar uma mensagem para os irmãos, uma pequena reflexão, e quero falar aos irmãos o seguinte: eu tenho aproveitado esse período de isolamento para buscar a palavra de Deus, e comecei lá pelo Antigo Testamento, já li o livro de Gênesis, li o livro de Êxodo, fui para Daniel e cheguei agora no livro de Isaías. E quando chegou aqui no capítulo 22 de Isaías, eu parei e analisei esse capítulo. Eu queria compartilhar essa mensagem de Isaías com os irmãos e contextualizar, né? Não adianta a gente ficar lá em Isaías. A gente tem que trazer para os nossos dias essa mensagem tão bacana de Isaías. E Isaías ele teve uma visão, né? Deus deu uma visão a Isaías, e nessa visão relata assim, dias difíceis que o povo de Judá, Jerusalém, ia sofrer. Inclusive faz com que Isaías chore muito e inconsolavelmente, né? E Isaías 22:4 fala que ele chorou amargamente diante dessa visão que ele teve. Visão de lutas, de mortes, uma visão muito complicada para o povo de Israel. E o que eu queria ler com os irmãos está aqui no Isaías capítulo 22, a partir do verso 9. Diante dessa visão que Isaías tem, de que Jerusalém ia ter problema de guerra, problemas sérios de guerra, dias difíceis, aí as providências que Jerusalém toma são essas aqui: e vereis as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas, e juntarei as águas do viveiro inferior, ou seja, vamos nos prover de água na parte inferior da cidade. Também contareis as casas de Jerusalém e derribareis as casas para fortalecer os muros. Então, vamos cuidar da segurança da muralha, não é? Fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho. Tudo bem. Então, tomaram algumas atitudes, e lá no verso 8 fala que naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Então viram o armamento, cuidaram da logística, né? Água na parte inferior, água entre as muralhas, derrubaram algumas casas para tapar as brechas, para evitar que os inimigos entrassem por ali. Enfim, várias providências foram tomadas e não há nada de errado nisso. Se a gente vai enfrentar um problema, a gente tem que tomar as providências necessárias para atenuar, para poder resistir, e fez muito bem em Judá em tomar essas providências. Se cercar as muralhas, dificultar a invasão do adversário, se prover de água, naturalmente também de alimentação, água na parte inferior, água na parte superior, entre as muralhas, para hidratar os guerreiros, para combater possíveis focos de incêndio por dados inflamados. Tudo isso é perfeito. Mas chega aqui um detalhe que me chamou muita atenção. Eles tomaram todas as providências humanas necessárias, mas olha aqui a reclamação do profeta Isaías, que fala assim no verso 11: mas não olhaste para cima, para o que o tinha feito, e nem consideraste o que o formou desde a antiguidade. Quer dizer, tomaram todas as providências, mas esqueceram de olhar
para cima, para o Senhor. Não se humilharam, não consideraram pedir socorro ao Senhor. De certa maneira, a gente entende que eles estavam confiando neles mesmos, talvez achassem que não precisariam do auxílio divino do alto e tratou da logística apenas de modo horizontal e não olhou para cima. E o profeta narrou isso aqui com letras garrafais, mas não olhaste para cima. Meus irmãos, contextualizando essa palavra, a gente está vivendo essa crise terrível, mundial, essa coisa triste, esse vírus, né, o Covid-19, que está assolando o mundo, né, inclusive nós brasileiros, nós do Rio de Janeiro, São Paulo, o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Milhares de vidas já foram ceifadas e necessárias são providências, né, para atenuar o problema, né? A gente tem que... A população precisa se precaver, né? Há necessidade de isolamento, de quarentena, né? Evitar... As igrejas foram fechadas para evitar o ajuntamento de pessoas, o comércio foi fechado, enfim, quanto menos aglomeração de pessoas tiver, melhor. E essa orientação, usar o álcool em gel, cuidar da higiene pessoal. Chegou da rua, tem que tomar aquelas providências, cuidar, deixar o calçado lá de fora e banhar-se, enfim, tudo que nós podemos fazer, usar máscara, luvas, para evitar o contágio da doença, é necessário que se faça. Essa é a logística que o momento pede. Agora, contextualizando, a gente faz tudo isso. Usa máscara, álcool em gel, sabão, né, e se isola. Meus pais são idosos e estão dentro de casa já talvez 20 dias sem botar o nariz na rua. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Mas a gente não pode esquecer, e não estamos esquecendo, de olhar para o alto. Precisamos olhar para Deus. A gente toma as providências necessárias humanas, mas não confia só nisso. A gente precisa buscar em Deus. Diante do aviso do perigo, a gente se precaver e ora a Deus. A igreja tem adotado aí o relógio de oração. A cada 15 minutos tem alguém intercedendo, orando a Deus por nossa igreja, por nossos enfermos, pelo Brasil. E temos buscado a Deus e estimulamos os irmãos que façam isso mesmo. Busquem a Deus, porque o momento pede. Não é hora de festa, não é hora de reuniões, a hora é de lamento, a hora de introspecção. Por exemplo, a minha netinha fez 1 ano, agora recentemente, dia 28, e há meses vínhamos preparando uma festinha para ela, para agradecer a Deus. Havíamos já começado a distribuir os convites, enfim, estava tudo organizadinho, salão de festa, tudo arrumadinho, mas não é hora de festa. Tudo foi aí cancelado, porque o momento não é de festa, né? E o Senhor fala aqui, no verso 12, e o Senhor dos Exércitos vos convidará naquele dia para choro, para pranto, para raspar a cabeça, enfim, para cilício. Mas eis aqui o gozo, a alegria, matam vacas, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, eles, diante do perigo, eles estavam aí, comendo, bebendo, alegrai-vos. Não é assim que se procede. Quando Jonas foi a Nínive e anunciou que Nínive estava prestes a ter problemas sérios de destruição, né? E Jonas foi lá e começou a bradar nas ruas, olha, alertando aquela população de que a sentença do Senhor estava sobre eles, sobre aquela grande cidade. Todos se humilharam, autoridades, o rei, os humildes, todos se vestiram de pó, de cinza, se humilharam, pediram clemência ao Senhor, e aquela cidade
foi liberta do caos, porque entenderam a gravidade da situação, se humilharam e buscaram ao Senhor. Ezequias, diante do anúncio de que Senaqueribe iria invadir Judá, que ia destruir, Ezequias não bateu no peito, ele não foi arrogante, pelo contrário, ele se humilhou, chorou, se vestiu com roupas de silício, né? E se humilhou diante do Senhor e clamou a misericórdia do Senhor, e o Senhor livrou Judá naquele momento de Senaqueribe. Até Acabe, que foi um rei perverso, um rei ruim, quando ele foi exortado pelo profeta Elias, e que ele tinha feito uma maldade muito grande lá na vinha de Nadab, e fez aquela maldade enorme junto com sua esposa, Jezabel, e Elias foi muito duro com ele, que Deus estava vendo, que aquilo não ficaria daquela maneira, que Deus castigaria Acabe, as suas gerações, e Elias foi muito duro com Acabe. Até Acabe, que é um homem duro, um rei que não temia Deus, ele se humilhou, ele chorou, e se isolou, e se humilhou diante do Senhor, e o Senhor falou, tá vendo Acabe? Acabe se humilhou. Então, diante do caos que o Brasil vive e o mundo vive, o povo de Deus precisa parar nessa hora e buscar o conforto no Senhor, o refúgio no Senhor, o socorro no Senhor. Elevo meus olhos para os montes. Os montes eram onde os pagãos faziam seus cultos, seus altares, né? Montes, era lá que eles faziam seus cultos. Então o salmista fala assim, ó, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Dos montes? Da idolatria? Não. O nosso socorro, o meu socorro, diz o autor, vem do Senhor. Do Senhor. Então, igreja, é hora de a gente buscar a Deus, interceder pelo Brasil, desligar um pouco a televisão. Gente, quem vê televisão o dia inteiro vai entrar em depressão. Não estou falando para a gente fazer um buraco no chão e empurrar a cabeça, se esconder dos problemas do mundo, não é isso. Mas se você deixar a TV Globo ligada o dia inteiro, a Globo News, a Band News, TV Band, Bandeirante, o dia inteiro contando tragédia, ninguém aguenta. Desliga um pouco a televisão, busque a palavra de Deus, faz um projeto de leitura bíblica, faz um projetinho para ler a Bíblia toda. Se você ainda não leu a Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse, faz um estudozinho. Quem nunca leu, comece de Gênesis, vai até Apocalipse. Quem já leu muitas vezes, como alguns de nós, pode ler de modo alternado. A gente já sabe a cronologia da Bíblia. É hora da gente fazer isso. O ministro da Saúde falou, desliga a televisão. A televisão, no momento, é tóxica. E é mesmo. Eu fui esses dias aqui, antes de fechar o comércio, comprar umas coisinhas no comércio aqui perto, e a menina no caixa estava assim, com um semblante rígido, severo. E eu perguntei, tá tudo bem? Ela, não. Ué, o que houve, menina? E ela estava com medo da crise que se aproximava. Aí eu falei, você está vendo muito televisão? Estou vendo. Desliga a televisão. Desliga. Liga um pouquinho para saber o que está acontecendo, quais medidas estão sendo tomadas e tal, para não ficar totalmente alienado. Mas se ficar ligado na televisão o dia inteiro, vai dar problema. Vai dar problema. Então, a hora é essa, de buscar a Deus. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados e buscar a minha face, diz o Senhor, eu ouvirei as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa do Senhor. Quem vai fazer esse clamor? É o mundo sem Deus? É o mundo distanciado do Senhor? Não, é o povo de Deus. Somos nós que buscamos a Deus em todos os tempos, principalmente nesses momentos de crise mais severa. Oremos pelo Brasil. Eu queria encerrar lendo com os irmãos 1 Pedro 5, versos 6 e 7, que me chamou a atenção esse texto aqui para a gente encerrar aqui a nossa meditação.
1 Pedro 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que nosso povo de Deus e os demais que nos servem sejam abençoados pela nossa busca a Deus, né? E humilhai-vos, porque é hora de fazer isso, reconhecer a nossa fragilidade, a nossa debilidade, a nossa inteira dependência do Senhor, né? E buscar nele. Hora de contrição, de oração, não é de depressão não, né? Ninguém precisa ficar deprimido não, mas é hora de introspecção, meditação, clamor, tá bom? Lançando sobre ele, sobre o Senhor, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Tem um hino do cantor cristão que é tão bonito, a gente quase não canta, não lembro de ter cantado esse hino. Há muito tempo que eu não ouço esse hino. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me poderão mover, pois é ele o meu abrigo quando o tentador vier. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu abrigo, ou meu amigo, o melhor e mais leal. O melhor e mais leal. Irmãos, que Deus nos abençoe a tua igreja, nos dê serenidade para passar esse momento difícil. Se de alguma maneira a gente pode socorrer alguém, que o façamos. Vamos estar atentos aí uns aos outros, tá bom, meus irmãos? Essa semana minha campanha tocou, fui atender, mas recebi um bolo, olha só, e tinha uma mensagem no bolo dizendo assim, o irmão que está vivendo em quarentena, alguém quis nos abençoar, né? E recebemos aqui um bolo para digerir melhor a quarentena, um bolo delicioso, que bênção, gente. E foi uma surpresa para mim, que surpresa maravilhosa. Alguém lembrou de mim nessa quarentena, de mim, da Liette, da minha casa. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus seja a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Igreja Batista Oceânica de Itaipuaçu, segure-se em Deus. Bom, pegue-se a Ele em todo o tempo. Que Deus te abençoe, que abençoe nossos pastores, nossos líderes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.